jogadores absolutamente fora de série. Eu vou dizer para vocês, eu não vejo neste momento, dentro do futebol brasileiro, um jogador mais qualificado que o Gerson do Flamengo. Não tem ninguém que jogue mais do que ele. Não é estar jogando mais, não tem ninguém que jogue mais do que ele. Isso é um craque de futebol. Fala, nação! Chegando com mais um vídeo react aqui pra você, hein? E olha só, chegamos com o Baldaça falando do jogo Inter 1, Flamengo 1 no pós-jogo. É isso aí, olha só, se liga no que o Baldaça falou do Flamengo e do jogo. Você concorda com ele? Deixa seu comentário e deixa aquele like maroto para fortalecer o canal e se inscreva aqui para não perder notícias quentinhas do Mengão, hein? Créditos para o canal do Baldaça e bora pro vídeo. Que jogo de futebol, que jogo. Nenhum colorado saiu triste. Nenhum colorado saiu triste do jogo, porque o Inter empatou o jogo no final e o torcedor não é burro. O torcedor é apaixonado, mas ele não é burro. Vocês sabem que tem o colorado apaixonado acima de tudo aqui, mas tem um cara apaixonado por futebol. O cara apaixonado por futebol vai fazer 2 ou 3 frases nessa abertura de comentário. Que jogo de futebol! Ó, palmas para Internacional e Flamengo, que nos apresentaram um espetáculo poucas vezes visto nesta temporada de 2024. Que belo jogo de futebol! E vocês sabem que belo jogo de futebol, quem faz? São 2 equipes qualificadas dentro de campo. Inter e Flamengo são 2 belos times de futebol e fizeram uma partida exuberante. Como amante do futebol, como um cara apaixonado por este esporte desde que nasci, eu digo, que prazer ver um jogo como esse. Que prazer ver um jogo como esse. E não há dúvida, os aplausos da torcida do Internacional no final do jogo foi para o espetáculo. Os aplausos de uma torcida que não sai triste do Beira-Rio. Aí começa a nossa análise sobre o que foi o Internacional na partida. Primeiro, o Inter fez um bom jogo de futebol o tempo todo. No segundo tempo, o Inter foi melhor do que o Flamengo. No primeiro tempo, o jogo foi igual. Vou repetir. No primeiro tempo... Rapaziada, eu discordo um pouquinho do Baldaça, acho que o Flamengo jogou melhor, apesar do sufoco do Inter no começo do primeiro tempo, lá para até os 5 minutos, daí para lá, Flamengo jogou bem, e no segundo tempo o Flamengo ficou bem abaixo mesmo, mas foi um jogão de bola. Foi igual, no segundo tempo o Inter foi melhor que o Flamengo. Ah, então o Inter deveria ter vencido? Não, não é deveria ter vencido. O Inter poderia ter vencido. Poderia ter vencido. Mas eu não vou dizer pra vocês que o placar foi injusto. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Que belo time de futebol. O Flamengo tem alguns jogadores absolutamente fora de série. Eu vou dizer pra vocês, eu não vejo neste momento, dentro do futebol brasileiro, um jogador mais qualificado que o Gerson do Flamengo. Não tem ninguém que jogue mais do que ele. Não é estar jogando mais, não tem ninguém que jogue mais do que ele. Isso é um craque de futebol. Se o Flamengo foi perigoso durante o jogo. No primeiro tempo, trocou garrafas com o Internacional. O que é trocar garrafas? Né? É dividir protagonismo. Pois vejamos, e aí eu quero ir na cronologia do jogo. No primeiro tempo, o Inter abre massacrante. 3, 4, 5 minutos, o Inter perdeu um gol e perdeu o segundo gol, entrou na área e falta na frente da área. O Inter atordoou o Flamengo. O Flamengo estava tonto em campo. Mas aí, evidentemente, e aí vem um problema do Inter, que não poderia ter perdido os gols que perdeu no começo da partida. Aí o jogo se equipara, porque obviamente em algum momento esse time do Flamengo, que é um bom time, que tem ótimos jogadores, ia se assentar dentro do campo. O Flamengo se assenta e começa a ser perigoso também. E aí entra aquilo que eu chamei para vocês aqui de troca de garrafas. O Internacional, de novo, não com a mesma profusão do começo do jogo, mas o Internacional se alçava ofensivamente, com volume de jogo qualificado, né? Com um trabalho de bola, de combinação do meio campo que fazia com que o Inter entrasse na área pela esquerda, mais pela esquerda, pela direita menos, porque o Tabata foi muito bem marcado, mas o Internacional criava suas oportunidades, entrava de forma qualificada na área, né? Mas o Flamengo também. O Flamengo também. Esse Inter que perdeu gols no primeiro tempo foi um time que dividiu o seu protagonismo com o Flamengo, que também perdeu gols no primeiro tempo. Bom, mas aí entra o fator que determinou o começo da história contada da partida, que foi a irresponsabilidade, o amadorismo, a infantilidade, a cabacice de Thiago Maia.
Inadmissível. Ainda mais vindo de um jogador que já tinha cometido esse erro em outros jogos. O Thiago Maia contra o Corinthians indignou a todos os colorados, porque numa bola aérea defensiva, o Vitão pula na frente com o jogador do Corinthians e ele atrás está com o braço aberto. Está com o braço aberto e a bola bate no braço dele. Xingamos o Thiago Maia do primeiro ao quinto naquela oportunidade. Pois o Thiago Maia hoje fez rigorosamente a mesma coisa. O Thiago Maia vai e levanta a perna numa bola cruzada com o braço junto. Pelo amor de Deus, cara, isso é beabá do futebol. Beabá do futebol. Então, o Thiago Maia comprometeu todo o trabalho do Inter no primeiro tempo com uma falha grotesca de um jogador que está mal, que vem mal nos últimos jogos e que desaba quando o Fernando não está em campo. Mas depois eu vou falar de individualidades. Falo do Thiago Maia, que porque por conta de uma falha dele, o Internacional perdeu o primeiro tempo. E aí tu sai em desvantagem. Não era o placar mais adequado da primeira etapa. O placar mais adequado da primeira etapa era um empate. Os dois times jogaram muito bem. O empate era o placar mais adequado. Não digo o placar mais justo, eu não gosto de falar em injustiça. Só há injustiça no futebol quando um time é roubado. Eu não posso dizer que é injusto o Inter ter perdido o primeiro tempo se um jogador do Inter faz uma cagada dessas. Não é injusto. O Inter mereceu perder o primeiro tempo por conta dessa cagada. Tá bem. Jogo entre iguais no primeiro tempo, cagada do Inter, Flamengo 1-0. No segundo tempo, o Inter foi bem melhor que o Flamengo. No segundo tempo, o Inter foi o único protagonista do jogo. Não dividiu garrafas com o Flamengo. O Flamengo tem uma chance claríssima de gol no segundo tempo. Filha única, uma ilha dentro das... E como é que o Alcaraz perde aquele gol, gente? Gol feito. Gol feito. Segunda etapa, em que só o Inter jogou. O Internacional no segundo tempo acumulou entradas na área, acumulou conclusões a gol, acumulou chances, entrou por todos os lados, repetiu o volume ofensivo. Eu até acho que algumas individualidades do Inter estiveram abaixo hoje, mas não foi o suficiente para comprometer esse volume robusto do Internacional na chegada no campo ofensivo. O Inter do segundo tempo mereceu vencer o segundo tempo, né? Porque fez o seu 1-0 no primeiro tempo combinado com 1-0 do Flamengo no primeiro, mas poderia ter inclusive estabelecido a virada no placar, né? Torcedor do Inter, tu acha que o torcedor do Inter não viu o Gerson jogar? Tu acha que esse torcedor da arquibancada não viu o Bruno Henrique jogar? O torcedor sabe que nós pegamos um timaço de futebol. O torcedor sabe. O torcedor sabe que esse empate não pode ser considerado um tropeço. Não pode ser considerado um tropeço. Eu não considero um tropeço. Não considero um tropeço. Claro que eu queria vencer, claro que eu esperava que eu fosse vencer, mas as circunstâncias do jogo, especialmente a qualidade do adversário, apresentam este empate, sim, como um resultado aceitável. Bom resultado? Não, bom resultado não, mas aceitável. Aceitável. Pois bem, eu quero partir para algumas individualidades na partida. O nosso referencial técnico é o Alan Patrick, que esteve com uma taxa de participação alta no jogo de hoje. A bola passou muito pelo Alan Patrick, mas ele não foi bem. Não foi bem. O Alan Patrick errou algumas tomadas de decisão, e especialmente o Alan Patrick hoje foi muito frágil nas ainda. Tá? Então, diante de todas estas circunstâncias, com uma grande partida de futebol que nós vimos no Beira-Rio, com um bom jogo executado pelo Internacional, eu não lamento o empate, não lamento. Queria mais, queria entrar no G4, queria muita coisa, mas o jogo se mostrou para empate, para empate. O Inter fez uma bela partida, o Inter continua jogando muito bem, só que hoje nós pegamos um adversário muito qualificado. E quando tu pega adversários muito qualificados, jogar bem às vezes não é o suficiente, porque eles também jogam bem. Bom empate. É isso aí, nação. Concorda com o Baldasso? Deixa o seu comentário aqui embaixo. E ó, se inscreva no canal, deixa o seu like maroto e tamo junto. Até a próxima. Valeu!